Boa noite. Bom que o pessoal está terminando de chegar. Beleza, começamos a gravar. Engraçado que ele falou que já tem 4 minutos de gravação. Tudo bem. Então, gente, espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de terminar de fazer aquele exercício. Lembra que eu passei o exercício na última aula, com o exemplo do tempo de coagulação do sangue, né? Era um experimento com um fator. O fator, cada nível era uma dieta, eram 4 dietas, 6 réplicas, e a resposta era o tempo de coagulação do sangue. E aí eu dei um tempinho para vocês resolverem, para fazer a nova, fazer os gráficos, fazer o teste F, né? A gente viu que tinha diferença significativa, pelo menos 2 médias, 2 dietas tinham um tempo médio de coagulação diferente. E aí, depois eu pedi para estimar a média, um determinado nível de uma das dietas, calcular o intervalo de confiança para a média e para a diferença entre 2 médias, que era entre 2 dietas. O José Ricardo resolveu aqui, mas o João Pedro falou, fiz, mas esqueci salvo no computador. Não, tudo bem, gente. É só porque, assim, mesmo que não dê tempo de vocês fazerem durante a aula, tá? Façam em casa. Em casa é ótimo, né? Façam. Façam em casa, eu falava quando eu estava lá na ENS, né? Façam isso, se tiver alguma dúvida. Tá, gente? Tem dúvida da aula passada? Às vezes, não consegui, ter alguma parte da aula que eu perdi, eu assisti a aula gravada, e aí quero tirar a dúvida da aula passada, a gente aproveita e tem um momento da aula para isso, tá bom? Então, beleza. Se ninguém fala nada, eu assumo que tá tudo tranquilo por enquanto. E vamos continuar. Então, tá? Deixa eu então compartilhar com vocês aqui. A gente está com a mesma apresentação de slides. Na verdade, a gente vai para cá. Então, continuando aí, tá? Estou compartilhando a minha tela. A gente vai falar o seguinte agora. Beleza, a gente viu como construir a estatística F, né? Vocês relembraram isso aí. E, bom, a estatística F, né? Essa que a gente calcula aqui, deixa eu voltar aqui na tabelinha, né? No caso, por exemplo, da resistência da fibra, né? A gente teve uma estatística F 14,76, p-valor menor que 0,01, então a gente rejeita a hipótese nula e conclui que pelo menos 2 níveis do fator têm médias diferentes, tá? Então a hipótese alternativa as médias são iguais ou pelo menos, na verdade, pelo menos uma diferente, né? Ou ela tem diferença dela para alguma outra. Ou, se a gente for pensar em termos dos efeitos, a gente está falando a hipótese nula, de que os efeitos são todos iguais a zero, ou seja, o tanto que muda na resposta média entre a média naquele nível e a média global é muito próximo de zero para todos os níveis, versus a hipótese alternativa de que pelo menos um nível tem efeito diferente de zero, tá? Então, pode ser que o meu teste, ele deu p-valor baixo, eu rejeito a hipótese nula, mas quase todas as médias sejam parecidas, só um grupo tem uma média distinta, tá? Então, a próxima pergunta que vem, quando a gente tem o teste F significativo, se eu rejeito a hipótese nula nesse teste, quais médias realmente diferem entre si? E a gente vai fazer comparação de médias, tá? Então, claro que, usualmente, antes de vir para essa etapa, a gente costuma avaliar o ajuste do modelo, verificar os resíduos, mas assim, acho que em termos didáticos eu prefiro explicar essa parte da comparação de médias e depois falar da análise de resíduos, da validação do modelo. Tá? Porque assim, se você fez o teste F, mas você avaliou os resíduos do seu modelo A9 e eles não estão legais, você não vai nem fazer essa análise aqui, que é uma análise adicional, tá? Mas supondo que seu modelo está legal, beleza. Pelo menos 2 médias diferem, mas e as outras médias? Quais médias diferem entre si, tá? Então, a gente fala que a gente usa comparações múltiplas. Tem vários tipos de comparações que a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, escolher um determinado tratamento, um nível como referência, e comparar esse nível com todos os outros. Ou eu posso comparar todas as médias 2 a 2, tá? A grande questão
que a gente sabe que uma análise usual, por meio de teste T, para comparação das médias 2 a 2, não é uma análise inteligente, porque a gente perde confiança, né? O nível de confiança do teste cai à medida que o número de comparações que eu faço aumenta. Isso aqui que a gente fez no exemplo, no exercício da coagulação do sangue, né? Eu peguei a dieta A e a dieta B, calculei a diferença entre as duas médias e calculei o intervalo de confiança para essa diferença. É como se eu estivesse fazendo um teste só para essas duas médias. Se meu intervalo de confiança contém o zero, eu posso assumir que a diferença não é significativamente diferente de zero, tá? Ou as médias são iguais. Agora, se eu quero comparar duas médias específicas, ok fazer esse teste. Mas se eu tenho, sei lá, 4 médias e vou comparar todas 2 a 2, tá? Eu vou ter que fazer muitas comparações. E aí a gente viu que o nível de confiança, ele global, né, dessas comparações vai ser o nível de confiança original, por exemplo, 0,95, elevado ao número de comparações que eu for fazer. Então, esse, como é, né, um valor menor do que 1 elevado a uma potência, vai ficar um valor menor, meu nível de confiança cai, tá? Então, essa análise aqui que eu sugeri de usar um teste T, com um intervalo de confiança pelo teste T, usando, né, a distribuição T, e no lugar do desvio padrão eu usar o quadrado médio do erro, beleza, é legal quando eu só tenho duas médias ali de interesse, mas normalmente eu quero fazer uma comparação de todos os grupos. Quero saber quais grupos realmente diferem. Se são muitas comparações, é melhor usar testes específicos para comparações múltiplas, tá? Para comparar vários grupos ao mesmo tempo. Bom, o primeiro comparação que a gente tem desse tipo são os contrastes, tá? Deixa eu só ver o chat aqui. São os contrastes. O que são os contrastes? Os contrastes são formas da gente escrever hipóteses, tá? Assim, eu tenho um grupo de médias que eu quero comparar e eu vou escrever essas hipóteses por meio de um contraste. Um contraste, ele é uma combinação linear das médias, tá? É uma coisa que, na verdade, assim, ele é simples e é muito interessante a gente usar contrastes, porque quando a gente usa contrastes ortogonais, que é o que eu vou mostrar primeiro, a gente pode incluir na própria tabelinha nova, a gente pode incluir lá, eu tenho uma linha para comparar o efeito dos tratamentos. Lembra na tabelinha nova? Aquela primeira linha, eu tenho a linha dos tratamentos, a linha do erro e a linha do total. Os contrastes ortogonais fazem? Eles vão pegar aquela linha do efeito dos tratamentos, aquela soma de quadrados dos tratamentos, e vai decompor aquela soma de quadrados na soma de quadrados dos contrastes. E cada contraste vai comparar um conjunto de médias que seja de interesse, tá? E, assim, quais médias são de interesse? Depende do meu interesse como pesquisador, tá? Quais grupos? Por exemplo, no caso das dietas, eu tenho 4 dietas, eu quero saber. Tá, eu vi que o teste-F da ANOVA deu significativo, pelo menos 2 dietas são diferentes entre si, mas do ponto de vista do pesquisador, vamos pensar. A dieta A é uma dieta que eu já venho usando há muito tempo, tá? A dieta B, C e D são dietas novas. Então, o que eu posso inicialmente querer saber? As dietas B, C e D, elas são melhores que a dieta A? Então, vou comparar cada vez a dieta A com a B, A com a C, A com a D, tá? Então, esse é o meu conjunto inicial de comparações. Por exemplo, tá? Então, isso é baseado no interesse do pesquisador. Então, vamos supor, no caso do exemplo do algodão, que é o exemplo que a gente está usando em sala. Eu tenho 5 níveis de percentual de algodão e, por algum motivo, meu interesse maior seja em comparar os níveis maiores, que seriam 30% e 35% de algodão, ou seja, média 4 e média 5. Eu poderia construir um conjunto de hipóteses específico para comparar essas médias, tá? Então, vamos supor, eu falo, olha, pelo menos 2 médias diferem porque o teste-F deu significativo. Será que essa diferença está entre as médias 4 e 5? Beleza, escrevi hipótese nula, a média 4 é igual à média 5, hipótese alternativa, as médias são diferentes. Lembrando, a gente não vai fazer um teste tradicional para testar isso, a gente vai testar aqui primeiro usando contrastes. Uma
forma equivalente de eu escrever essas hipóteses, gente, é assim. Se a média 4 e a 5 são iguais, é a mesma coisa de eu falar que a hipótese nula é que a diferença entre elas é zero. A hipótese alternativa, né? Que as duas são diferentes, eu estou falando que a diferença entre elas é diferente de zero, tá? Então, eu reescrevo as hipóteses sempre por meio da diferença. Eu estou pegando uma combinação linear dessas médias e estou avaliando, né? Se ela é igual a zero, sob a hipótese nula, ou se ela é diferente de zero, tá? Então, percebam que essa H0 é como se fosse uma combinação linear das médias, tá? É uma combinação linear em que as médias 1, 2 e 3 têm um coeficiente 0, a média 4 tem o coeficiente 1, a média 5 tem um coeficiente menos 1. Tá? A combinação linear é assim, qualquer forma de eu escrever, né, essas médias por meio de forma linear, cada uma com um coeficiente. Beleza. Vamos supor que o meu interesse como pesquisador não seja comparar a média 4 e 5, seja comparar média 1 e 2 com média 4 e 5. Tá? Porque eu estou falando o seguinte, olha, os níveis 1 e 2, que seriam 15% e 20% de algodão, e os níveis 4 e 5, que seria 30% ou 35% de algodão, eles são muito parecidos entre si do ponto de vista prático. Agora eu quero saber, comparando os níveis extremos, né, tem uma diferença significativa, então eu poderia construir as hipóteses assim. Quero comparar. No caso, se a soma das médias 1 e 2 é igual à soma das médias 4 e 5, ou se essa soma é diferente, tá? Da mesma forma, se eu for reescrever como uma combinação linear, igualar essa combinação linear a zero, essa hipótese aqui de cima fica dessa maneira aqui, tá? Então, eu estou falando que Mi1 mais Mi2 menos Mi4 menos Mi5 ser igual a zero é a mesma coisa de falar que eu estou comparando as somas dos dois pares, tá? E isso é uma combinação linear aqui no caso em que a média 1 e 2 tem peso 1, ou coeficiente 1, a média 3 tem coeficiente 0, e a média 4 e 5 tem coeficiente menos 1, tá? Então, assim, comparação, vamos pensar, qualquer comparação possível pode ser escrita como uma combinação linear. Essa combinação linear, tá? Que vai gerar o que a gente chama de contrastes. O que é um contraste? Um contraste, então, é uma combinação linear dos parâmetros dessa forma. Quaisquer parâmetros. No caso aqui, os parâmetros que a gente está interessado são a média, tá? Então, eu vou chamar aqui de gama. Isso é gama? Não, eu já sei essa letra. Eu acho que é gama maiúscula, né? É sim, a gama. Enfim. Vai ser isso, tá? Então, ele vai ser, para os A níveis, vai ser a soma das médias ponderadas pelos CIs, que são as constantes de contraste, são os pesos, são os coeficientes da combinação linear, que vai definir minha hipótese, tá? Só que para essa combinação linear ela ser um contraste, tem uma restrição. Essas constantes ou esses coeficientes têm que somar zero, tá? Então, não é qualquer combinação linear. E por que tem que ser assim? Porque para eu usar o teste de comparações múltiplas baseado em contrastes, ele é construído, a estatística de teste é construída com base nessa quantidade aqui, que é uma combinação linear em que as constantes têm que somar zero, tá? Então, para fazer esse teste, eu preciso pensar nas hipóteses dessa maneira. Então, como eu estou falando que eu tenho que escrever as minhas hipóteses nula e alternativa como uma somatória, tá? Dessas constantes multiplicadas pelas médias, que seriam os meus contrastes. Então, na verdade, a minha hipótese é baseada no contraste, tá? Tem que pensar o seguinte. Essa hipótese aqui, tá? Essa primeira hipótese que eu pensei, vou comparar a média 4 e a 5. 30% e 35% de algodão. Isso aqui é um contraste? O que vocês acham? Espera aí, gente, que eu vou sair da tela cheia para poder ver o chat aí. Eu acho que é. Esse de baixo, né? Aqui.
Vocês estão me ouvindo? A bagaça. Tá me ouvindo? João Pedro falou, sim. Professora, eu tô... vocês Muito estão me bem, sim. Por que que é um contraste? Por que, João Pedro? Sim, o Ezio falou. Não tem que somar Bom, zero? as constantes de contrastes, né, elas somam zero. Então, é isso que eu estou perguntando. Que é uma combinação. A Lívia perguntou, professora, vocês estão me ouvindo? Não. Eu ouvi quando ela falou. Ai, gente, eu não ouvi. Eu Desculpa, ouvi. acho que eu que não estou ouvindo. ouvindo? Tá. Oi, 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 oi. Lívia, peraí que eu não estou te ouvindo, tá? Deixa eu ver o que eu consigo. Eu tô ouvindo aqui. Deixa eu mexer Vocês aqui estão no me meu áudio. Abre a boca, Thelzinho. Aqui. Ah, Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, João. Galera, vocês não querem brincar lá no quarto, não? Peraí, gente, que tá tenso aqui mesmo. Eu tô ouvindo a Lívia. Eu Ela tá me também te ouvindo também. escuto, João. Eu acho que ela não tá escutando a gente. Tem mais alguém ouvindo aí? É porque eu É, se tenho você tá escutando a gente, o meu microfone. Ativei ele. Escutando, né? Na hora que eu ativei ele, ele ficou meio doido. Sei lá no computador dela, então. É. Não, tá certo, gente. É porque eu marquei errado a opção. Agora eu vou ouvir. Sim, acho que agora deu certo. Oi, oi, oi. Ah, Pronto. beleza. Pode falar, Lívia. Não, falei sim também. Ah, tá. Mó trabalheira. Tudo isso por causa de um sim. Não, mas na verdade eu não ia ouvir nada que vocês falassem. Então foi bom que às vezes alguém ia falar e fala, nossa, a professora não para a aula, a gente interrompe ela. Desculpa, gente. Vamos lá de novo. É porque eu coloquei a... Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Beleza. Eu coloquei o abafador de ruído, que eu uso um aplicativo por causa dessa confusão dos meninos. Então eu coloquei ele para ouvir também. Aí, enfim, ele filtra o ruído também. Beleza, então é o contraste? É. Por quê? Né? Porque se eu pegar a soma dos coeficientes aqui, então seria Mi1, Mi2 e Mi3, o coeficiente é zero, então seria 0 mais 0 mais 0. Média 4 tem coeficiente 1, mais 1. Média 5 tem coeficiente menos 1. Então seria 1 menos 1, que é 0. Beleza, seria um contraste. E essa combinação linear, esse conjunto de hipóteses aqui, eles também seriam contrastes? O que vocês acham? Sim. Sim. Sim, na época eu tenho 1 mais 1 mais 0 menos 1 menos 1. Né? Então, soma 0. O 0 seria da média 3. Beleza, gente. Bom, simples. Se eu quiser, então, escrever como contraste, é só eu... Na verdade, assim, eu tenho uma restrição, né? Eu não posso comparar as hipóteses de qualquer maneira. Eu preciso comparar de modo que isso seja satisfeito. E aí, que tipo de teste a gente faz, tá? Então, eu vou reescrever de uma maneira geral as minhas hipóteses desse jeito aqui. E para construir a estatística de teste, então, a gente vai... Na verdade, assim, aqui a anotação, o CI, né? Eu escrevo as hipóteses em termos dos MIs, que são as médias. Mas para calcular a estatística de teste, eu vou usar o Y e ponto, tá? Que são os totais dentro de cada tratamento. Então, primeiro eu tenho que calcular esse valor de C, tá? Que seria a soma de uma combinação linear, que vai usar os mesmos CIs, que são as minhas constantes de contrastes definidas aqui nas minhas hipóteses, mas eu vou somar nos Ys e ponto, tá? Eu vou somar nos totais de cada tratamento. E aí, essa combinação linear aqui, lembrando, tá, gente? O Y e J é uma
tem distribuição normal, com média mi, variância sigma ao quadrado, y e ponto, que é uma média, né? Também vai ter uma, que é uma média não, que é uma soma, também vai ter uma distribuição normal. E aí, se a gente faz a variância disso, a variância desse C, tá? Ter essa quantidade aqui sobre H0, ou seja, quando as médias dos tratamentos são iguais. E aí, essa razão aqui, tá? Então, eu estou pegando C, dividindo pela raiz da variância, ela cai para uma normal 0,1, tá? Porque esse C aqui também é uma normal, tá? Porque é uma soma linear de variáveis aleatórias com distribuição normal. Então, basicamente, eu estou padronizando a normal para cair numa normal 0,1. E como a gente, né, tem uma quantidade aqui desconhecida, que é o sigma ao quadrado, o mesmo raciocínio que a gente usou para fazer os testes, fazer os intervalos de confiança lá para a média, para a diferença entre médias lá, a gente vai usar aqui. A gente substitui o sigma ao quadrado pelo quadrado médio do erro, porque a gente sabe que o valor esperado do quadrado médio do erro é sigma ao quadrado. E aí a gente usa uma distribuição T, né? Porque a gente vai ter um teste por uma variável aleatória com o normal 0,1, mas com a variância desconhecida. E aí a gente cai numa distribuição T com n menos A graus de liberdade, onde n menos A são os graus de liberdade do erro, tá? E aí, se a gente eleva isso ao quadrado, pela relação entre as distribuições, tá? A gente cai numa F. Então, essa é a distribuição que a gente vai usar para fazer o teste para uma dada hipótese de contrastes, tá? Então, percebam que a distribuição F que eu vou usar, ela tem 1 grau de liberdade no numerador e n menos A graus de liberdade no denominador. E aí, o que isso me lembra, tá? Isso me lembra, não sei se lembra vocês, mas me lembra que a estatística F, quando eu faço a soma de quadrados dos tratamentos, né? Lembra que a gente construiu a estatística F lá para construir a tabelinha nova? O numerador eram os graus de liberdade dos tratamentos, né? Que é A menos 1. E o denominador era N menos A, também os graus de liberdade. Aqui é 1, tá? Isso tem relação com a decomposição da soma de quadrados dos tratamentos e somas de quadrados dos contrastes, que são coisas que a gente vai usar. Então, na verdade, o que a gente pode fazer? A gente vai decompor aqueles A menos 1 graus de liberdade que eu tinha no numerador em A menos 1 contrastes, tá? Quando a gente for transformar isso em contrastes ortogonais. Bom, então, a mesma ideia que a gente tinha, né, de construir soma de quadrados como uma medida de variabilidade para os tratamentos, para o erro, soma de quadrados total, a gente vai usar essas quantidades aqui para construir uma soma de quadrados de contrastes, tá? Com base nessa distribuição F aqui. Bom, e aí o que a gente vai ter? Com base nessa soma de quadrados, a gente tem, então, uma estatística F como estatística de teste para o contraste, em que o numerador é o quadrado médio do contraste e o denominador é o quadrado médio do erro, tá? Que é basicamente a estatística, o quadrado médio a gente sabe que é a soma de quadrados dividido pelos graus de liberdade, né? Então, aqui, o quadrado médio do contraste é a soma de quadrados dos contrastes dividido por 1, que é o número de graus de liberdade do contraste, e o quadrado médio do erro, que é a soma de quadrado do erro, dividido por n menos A. Tá? Então, a gente faz uma estatística de teste aqui parecida com o que a gente fez na tabela nova. Tá? Só que agora a gente vai fazer para cada contraste, ou seja, para cada hipótese que eu quiser testar. Tá? E aí, assim, a gente pode usar essa estatística F para testar qualquer hipótese de contraste. Tá? Então, eu quero comparar a média 4 com a média 5, então eu faço lá, hipótese nula, Mi4 menos Mi5 é igual a 0. Venho aqui e calculo, né, com base na tabelinha nova lá, que eu fiz, a tabela nova original. Eu vou pegar lá o quadrado médio do erro, eu vou pegar as quantidades, os CIs, que são as minhas constantes ali, os meus coeficientes. Vou pegar o N, vou pegar essas informações e calculo essa soma de quadrados e faço meu teste de hipótese, tá? Agora,
tem uma forma da gente construir esses contrastes, que é uma maneira mais utilizada, porque muitos softwares já soltam na tabelinha nova esses contrastes ortogonais, tá? Porque é uma forma da gente fazer mais uma decomposição dentro da tabela nova. Então, ao invés de eu fazer a tabela nova e depois fazer testes adicionais para identificar onde que está a diferença entre as médias, eu já posso direcionar e fazer tudo junto. Que são os contrastes ortogonais, eles têm características específicas, tá? Bom, contrastes ortogonais são dois conjuntos de hipóteses. Então, são dois conjuntos de hipóteses. Então, eu vou falar, olha, o primeiro conjunto de hipóteses é aquele lá, hipótese nula, Mi4 é igual a Mi5. O segundo conjunto de hipóteses é Mi1 mais Mi2 é igual a Mi4 mais Mi5. Então, vamos supor, eu quero comparar as médias utilizando duas hipóteses, definir minhas hipóteses nulas, e são contrastes. Ou seja, a soma dos coeficientes é zero nas duas hipóteses nulas que eu defini. Então, beleza, é contraste. Bom, além disso, esses dois contrastes, né, essas duas hipóteses, elas vão constituir contrastes ortogonais se isso aqui for verdade, tá? O que são CI e DI? Vamos supor que CI e DI sejam os coeficientes da primeira hipótese, e DI é uma notação que eu uso para definir os coeficientes da segunda hipótese, tá? Mas é a mesma coisa, são as constantes ali do contraste. Então, esses contrastes, eles vão ser ortogonais se o produto cruzado deles for zero, tá? Isso aqui para um experimento balanceado. Ou seja, um experimento em que eu tenho o mesmo número de réplicas em todos os níveis, né? O mesmo número de réplicas, né? O mesmo N em todos os níveis. Se for um experimento não balanceado, eu vou multiplicar também pelo NI, que é o número de réplicas no iésimo nível, tá? Então, eu vou pegar, para cada I, eu vou fazer o produto cruzado. Para cada nível, para cada média, eu vou multiplicar o contraste no primeiro conjunto o contraste na primeira hipótese daquela média, aliás, o coeficiente daquela média na primeira hipótese, vou multiplicar pelo coeficiente daquela mesma média na segunda hipótese que eu estou testando, vou multiplicar e vou somar isso para todas as médias, tá? E aí, esse método, ele vai particionar a soma de quadrado dos tratamentos original da minha tabela nova em A menos uma parcelas. Cada parcela vai ter um grau de liberdade, tá? Isso significa que se eu tenho A níveis, eu consigo testar menos uma hipótese, tá? Desde que essas hipóteses configurem contrastes ortogonais. Bom, tem várias maneiras, pode falar? Professora, desculpa. Pode voltar naquele slide rapidinho, por favor? Sim. O experimento balanceado vai ser quando tiver o mesmo número de réplicas em todos os níveis? Isso. Tá bom. O É que eu N. quero anotar aqui, só que eu tava confusa. Quando o N é o mesmo, tá? Porque acho que eu não lembro exatamente quem perguntou na última aula, não sei se foi o João Pedro, perguntou sobre isso. Falou, professora, tem que ser pode acontecer de ser diferente o N? Pode, tá? Pode ter um experimento que, sei lá, num determinado nível do fator eu tenha mais possibilidade de coletar amostras do que em outro, tá? E aí esse experimento pode ser desbalanceado, tá? E aí a gente fica com essa segunda configuração aqui. Tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Professora, Ah, eu não consegui entender a diferença do CI pro DI. tá bom. Beleza, Renato. Bom, beleza.
Beleza, Renan. A diferença do CI para o DI é a mesma notação que a gente tinha para o CI, tá? O CI eram aqueles coeficientes aqui, tá? Só que agora eu estou falando o seguinte: eu estou falando que é como se eu tivesse duas hipóteses nulas, tá? Então, para a primeira hipótese nula, seja ela qual for, eu chamei a constante de contraste de CI. Para a segunda hipótese nula, eu chamei de DI, só para diferenciar que são hipóteses distintas. Tá? Então, vamos supor que eu queira avaliar duas hipóteses nulas. A primeira hipótese nula é essa, Mi4 é igual a Mi5, então eu quero testar isso e quero testar também essa hipótese nula, Mi1 mais Mi2 é igual a Mi4 mais Mi5. Então, CI seriam as constantes aqui, tá? Que seria C1 é igual a 0, C2 é igual a 0, C3 é igual a 0, C4 é igual a 1, C5 é igual a menos 1. E o que seria o DI? DI seriam as constantes da segunda hipótese. Então, D1 e D2 é igual a 1, D3 é igual a 0, D4 e D5 é igual a menos 1. Tá? Então, são as constantes, só que de hipóteses distintas. Porque eu sempre estou falando que a comparação, para avaliar se o contraste é ortogonal, eu preciso avaliar as hipóteses duas a duas. Tá? Ficou claro? Beleza, professor, entendi. Obrigado. Beleza. Muito bem. Então, ó, o que a gente tem? Vamos supor, tá? Eu tenho um experimento com 3 tratamentos. Então, meu A é igual a 3. E aqui é aquela questão que eu falei para vocês. Quais são as hipóteses que eu vou comparar? Quais são as hipóteses que eu vou testar, na verdade? Eu vi que tem diferença entre as 3 médias, porque entre pelo menos 2 das 3 médias, porque a nova, né, o teste F da nova me levou à rejeição da hipótese nula, mas eu não sei exatamente quais médias diferem. Então, como que eu construo os meus contrastes ortogonais nesse caso? Bom, primeira coisa, se eu tenho 3 tratamentos, se o A é igual a 3, eu consigo escrever A-1 contrastes ortogonais, tá? Porque a regra é essa. Então, eu vou ter A-1 hipóteses que eu posso testar, ou seja, eu tenho 2 hipóteses, tá? Para fazer o teste pelos contrastes ortogonais, para comparar médias, eu posso construir 2 hipóteses. Uma opção, tá? Vamos supor que eu tenho um experimento em que eu tenho 3 tratamentos. O tratamento 1 seria o tratamento controle, seria o tratamento que eu sei que funciona, que já vem sendo usado. E o tratamento 2 e 3 são tratamentos novos, tá? E aí uma opção, claro, fica a critério do pesquisador, como que ele define essas hipóteses para as comparações múltiplas por meio dos contrastes ortogonais. Uma opção aqui seria essa, tá? Eu vou construir hipóteses de modo que eu esteja comparando a média 1 com a soma da média 2 e 3. Então, a hipótese nula, tá? Poderia ficar 2 Mi1 é igual a Mi2 mais Mi3. Ou o contrário, né? Enfim, que dá... Aqui não importa muito o sinal. O que importa é como que eu vou colocar isso em relação ao outro contraste que eu vou comparar. Então, beleza. Então, eu posso escrever desse jeito e posso definir uma outra hipótese que vai comparar os novos tratamentos. Então, vai comparar a média 2 com a média 3, tá? Professor. Sim. Você falou que não importa muito o sinal nesse caso, mas aí para esse contraste ia ter que somar 0 os coeficientes, né? Isso. Teria que ser o menos 2 mais menos 2 C1 mais C2 mais C3, né? Beleza. Valeu. Não, na verdade é isso. Você tem que olhar, tem que somar 0 dentro das coeficientes de cada hipótese e o produto cruzado tem que ser 0. Então, eu falo assim, quando você vai definir a hipótese, a primeira hipótese, não importa se a média 1 está desse lado ou desse, ou se tem desse. Quando você for construir as outras, você tem que pensar na primeira, tá? Sim. Perfeito. Não importa se está negativo no C2 ou no C3, né? Ou no C1. Exatamente. Só tem que... Para aquela hipótese não vai fazer diferença, mas quando eu vou construir outras hipóteses que sejam ortogonais, eu preciso ter atenção com isso, né? Beleza, é isso mesmo, Lívia. Valeu. Perfeito. E aí aqui a gente vê que funciona, essas duas hipóteses funcionam como contrastes ortogonais, né? Porque olha só, soma 0 aqui dentro do contraste, aqui soma 0 e aqui soma 0,
E o produto cruzado é 0, tá? Que é o que a gente tinha como critério para ser no experimento balanceado. Tá, aqui, na verdade, a notação melhor seria colocar D1, D2, D3, tá? Porque a notação do DI é justamente para falar que eu estou construindo um outro contraste, tá? Então, seria menos 2 vezes 0, mais 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1. Isso tem que somar 0. E aí, esses contrastes vão ser ortogonais. E aqui é mais simples, porque eu só tenho 2 hipóteses. Mas se eu tenho, por exemplo, um experimento com 5 níveis, se A é igual a 5, para eu fazer um teste para contrastes ortogonais, eu preciso de A menos uma hipótese, eu preciso de 4 hipóteses. E aí, quando eu for fazer essa comparação da ortogonalidade do produto cruzado C0, eu tenho que comparar esses CIs, DIs para todos os pares, tá? Isso tem que funcionar para todos os pares de hipóteses, tá? Então, assim, normalmente você tem que colocar assim, quais são as comparações que eu quero fazer e como que eu consigo encaixar isso dentro de contrastes ortogonais, tá? Softwares que já sugerem algumas possibilidades. No R eu não sei, mas esses pacotes estatísticos que são mais para o pessoal que trabalha, né, na indústria com isso, pessoal que não é da estatística, eles acabam tendo já algumas sugestões de contrastes, mas assim, de certa forma, né, tem que levar em conta também o seu problema de pesquisa, o seu fenômeno, tá? Vamos lá, por exemplo, da resistência das fibras, tá? Vocês vão fazer esse exercício no momento, tem o exercício da lista que eu vou colocar, que eu, enfim, vou deixar aberto, escolho um conjunto de contrastes e faço o teste, contrastes ortogonais, tá? Vamos pegar o exemplo da resistência das fibras. Lá eu tenho 5 níveis, o A é 5 e 4 graus de liberdade, tá? O A menos 1 é 4, então eu tenho 4 hipóteses que eu posso testar para comparar as médias, né? Para fazer comparações múltiplas. E aí vamos supor que eu especifiquei essas hipóteses aqui, tá? Hipótese nula, Mi4 é igual a Mi5, então o contraste fica escrito dessa maneira aqui. Lembrando, gente, que o C... Onde que está a minha anotação do CI aqui? Seria isso aqui, tá? Que eu estou escrevendo ali do lado direito. Seria a soma do CI vezes a soma no iésimo nível, que é o Y em ponto, tá? Eu estou fazendo o somatório dessas quantidades aqui. Então, é isso que essa anotação está mostrando, é isso. Seria aquele C, só que para cada hipótese, então, eu chamei de C1, C2, C3, C4, tá? Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou reescrevendo as minhas hipóteses em termos de contrastes, tá? Então, Mi4 é igual a Mi5. Normalmente, o que está do lado esquerdo, tá, gente? Na verdade, aqui não tem uma regra. Tá? Percebam que, por exemplo, eu ia falar que normalmente o que está do lado esquerdo, eu coloco o sinal -1, mas aqui vejam que Mi4 está do lado esquerdo, ficou com o sinal -1, Mi1 e Mi3 ficou com o sinal 1. Então, você tem que pensar em como colocar isso de modo, tá, que esses CIs vezes DI sejam 0, tá bom? Então, aqui, esses contrastes, eles são ortogonais, né? Na verdade, eles são contrastes, porque a soma dos CIs aqui é 0 em cada hipótese, e eles são contrastes, então, e eles também são ortogonais se eu pegar para qualquer par de hipótese, que qualquer combinação entre elas, 2 a 2, tá? Isso aqui vai ser satisfeito. O CI, DI, o produtório, né? O produto cruzado vai dar 0, se eu somar esse produto cruzado, tá? Então, vamos pegar aqui C1 com C3, né? Seria a média 1 tem coeficiente 1, então seria 1 vezes 0, mais a média 2 tem coeficiente 0 nas duas, também dá 0. A média 3, menos 1 vezes 0, porque aqui ela é menos 1, no contraste 1 ela é 0. A média 4, menos 1 no contraste 1 e 0 no contraste 2, no contraste 3, e a média 5 é 1 vezes 0, tá? Então, vai somar 0. Isso, se a gente pegar todas 2 a 2, isso se satisfaz. Por isso, é um contraste ortogonal. E aí, a gente faz as contas das somas de quadrados,
tá? Para cada um dos contrastes. Então, percebam que cada conjunto, cada hipótese nula que eu tenho, tá? Eu falo conjunto de hipóteses porque a hipótese nula sempre tem a hipótese alternativa associada. Beleza. Para cada conjuntinho ou para cada hipótese nula, eu tenho um contraste que eu vou calcular usando essa soma de quadrado dos contrastes, eu vou calcular a soma de quadrado dela. Tá? Usando essa fórmula aqui, aqui eu já coloquei quais são as somas dentro de cada um dos tratamentos. É y.49, y4.108, enfim, e aí eu fiz as contas. Por exemplo, a soma de quadrados do contraste 1. O contraste 1 é menos y4 ponto mais y5 ponto, né? O C1 daria isso. Então, eu vou usar y4 ponto, que é a soma no nível 4, y5 ponto, que é a soma no nível 5, menos 1 e mais 1 aqui são os coeficientes, tá? Aqui. E embaixo o n, que é 5, o meu experimento tem 5 réplicas, o somatório dos CIs ao quadrado, né? Os CIs que são as constantes, menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso dá 291,6. Fazendo da mesma maneira para os outros contrastes, eu tenho essas somas de quadrados aqui. Então, percebam, gente, que eu peguei a partir da soma de quadrados dos tratamentos, eu fiz uma decomposição dessa soma na soma de quadrado dos contrastes, tá? Eu vou colocar isso aqui na minha tabelinha nova, para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, eu tinha fonte de variação tratamentos, que é o percentual de algodão, a gente já tinha calculado isso aqui no R, 475,76. E aí, quando eu ponho essa soma de quadrados que eu calculei aqui, eu fico com essas 4 linhas a mais na minha tabelinha nova. Cada uma tem um valorzinho entre parênteses, que é a soma de quadrado daquele contraste, tá? Então, é uma medida de variação associada àquela hipótese nula que eu defini. A hipótese nula está aqui. Então, eu vejo, por exemplo, que o contraste 1, né, tem uma soma de quadrados bem grande em relação, por exemplo, ao contraste 4, indicando que, possivelmente, eu tenho uma diferença entre as médias muito mais significativa no contraste 1 do que no contraste 4. E aqui eu posso comparar as somas de tratamento diretamente, diferente do que eu faço com a soma de quadrado de tratamento e do erro. Eu não costumo comparar porque os graus de liberdade são diferentes, mas os graus de liberdade dos contrastes são todos iguais a 1. Então, essas medidas são diretamente comparáveis. Eu vou dividir por 1 para calcular o quadrado médio. Então, eu já consigo ter uma noção, tá, da decomposição da soma de quadrados nos contrastes ortogonais. Beleza, e aí eu faço o quadrado médio da mesma maneira, divido soma de quadrados pelos graus de liberdade e calculo a estatística F para cada um. Lembrando, a estatística F de cada contraste é calculada da mesma forma que a estatística F para os tratamentos. Ela é o quadrado médio do contraste dividido pelo quadrado médio do erro, tá? E aí, então, 291,6, que é o quadrado médio do contraste 1, dividido por 8,06, dá 36,18. E aí, se eu for avaliar a curvinha da distribuição F, a região crítica, a região de rejeição, eu vou pegar a distribuição F com 1 grau de liberdade no numerador, que é o grau de liberdade do contraste, com 20 graus no denominador. Vai ser essa distribuição F que eu vou olhar e calcular o p-valor. Tá? Então, a gente pode ver, ó, o contraste 1, 2 e 3 são significativos, tá? O p-valor bem baixinho, o contraste 4 não é significativo. Tá? Então, aqui eu vejo que, bom, estatística F da tabelinha nova falou que pelo menos 2 médias diferem. Agora, quais médias diferem? Bom, a média 4 e a média 5 diferem de forma significativa. A média 1 e 3 diferem da média 4 e 5, que o p-valor também foi baixinho, 0,06, né? A média 1 e a média 3 diferem. Agora, a média, se eu comparar a média do grupo 2 com a do 1, 3, 4 e 5, não tem diferença significativa entre essas quantidades, tá? Então, é isso que eu estou testando aqui. Só que o legal é que a gente já faz tudo na tabela nova, como uma decomposição dessa soma de quadrados, tá? Dos tratamentos. João... E aí, gente, como é que tá? Alguma dúvida?
Professora, Sim. acho que você falou isso um tempinho atrás, mas eu fiquei em dúvida como é que eu vou. Porque quando a gente faz a nova no R, ele só dá o erro e a soma do tratamento. Como é que a gente faz para declarar quais são as comparações que a gente vai querer fazer? Para fazer esses cálculos dos contrastes? Isso. Pois é, João Pedro. Vou te falar, sinceramente, eu não achei alguma coisa no R tipo, para fazer isso de forma mais fácil, sabe? Uhum. Eu não sei se tem algum pacote, porque quando você coloca lá contrastes ortogonais, bota em inglês, sei lá mesmo, ou em português, contrastes ortogonais, a nova R, aí assim, eu já achei algumas coisas de alguns pacotes, mas a conta não é exatamente essa, sabe? Eu não sei o que tem lá. Não Então, bate. vou ser bem sincero. Toda vez que eu dou essa disciplina, eu tento procurar de novo, porque eu falo, não, às vezes eu já tenho alguma coisa nova. E eu sempre peço para os alunos tentarem descobrir, mas ninguém nunca conseguiu achar, sabe? E aí é meio chato, porque a gente meio que tem que fazer as contas, não à mão, mas ir fazendo, calcular mesmo no R e usando a fórmula, entendeu? Igual mais ou menos como a gente fez o intervalo de confiança, né? Na mão, mas não é na mão, né? Fazendo a conta mesmo. O intervalo de confiança, com certeza tem comando lá para soltar. Eu não coloquei porque eu queria mostrar mesmo o raciocínio. Mas os contrastes eu realmente não sei, Tá. tá? Mas se vocês descobrirem, eu vou ficar muito feliz. Tá? Tá bom. Obrigado. De nada. Beleza, gente. Então é isso. Os contrastes ortogonais, eles particionam a soma de quadrado dos tratamentos, tá? Esse é um método de comparações múltiplas, mas na verdade existem vários métodos, tá? Gente, deixa eu só. Vou pedir licença para vocês rapidinho, que eu vou buscar o carregador hoje, que era para eu ter pegado, e para eu não cair, tá? Um minutinho só, galera. E também, Beleza, gente, voltei, desculpa. Eu juro que o meu computador estava carregando, mas eu não sei o que aconteceu, que ele me traiu. Vamos lá, continuando então. Bom, como eu falei para vocês, existem vários métodos de comparações múltiplas, tá? Esses contrastes ortogonais são um dos métodos, mas existem outros. Inclusive, enfim, nos pacotinhos do R, assim, a gente tem aqueles mais conhecidos, tipo teste Tuck, mas tem vários testes com características diferentes, tem poderes diferentes, mas o objetivo é fazer comparações múltiplas, tá? Bom, tem um outro método ainda dentro do conceito dos contrastes, pessoal, que é o método de Sheffer, tá? Ele é mais simples porque eu posso comparar qualquer contraste que eu tiver. Eu não tenho que ficar verificando se os contrastes são ortogonais, tá? Então, eu tenho lá 5 médios, eu quero fazer 10 testes de comparações de médios, eu posso fazer e comparar e construir essas hipóteses de qualquer maneira, sem preocupar com a ortogonalidade. Eu só preciso garantir que seja um contraste, né? Que a soma dos coeficientes é 0 dentro de cada hipótese, mas ele é mais simples por isso. Então, ele compara quaisquer e todos os possíveis contrastes entre médias dos tratamentos. Tá?
Então, vamos escrever de uma forma genérica um contraste dessa maneira aqui. Eu tenho as minhas A-médias. Eu vou denotar, né, P por U, o índice do contraste. Então, vamos supor que eu queira testar M hipóteses, tá? Então, o U, que é o indicador do contraste, o índice do contraste varia de 1 até M, e vou chamar de C e U, a constante, né? O coeficiente da média I no contraste U, tá? E aí eu calculo o contraste correspondente nas médias. Então, na verdade, CU aqui, que vai ser utilizado na fórmula da estatística de teste, ele é calculado com base nos coeficientes, nas constantes do contraste U, que eu defino, que tem que somar 0 para ser um contraste, multiplicado pela média no iésimo tratamento, tá? Diferente no caso anterior aqui, que a gente usava a soma, a gente usava o y em ponto, lembra? Que é a média, tá? E aí a gente vai ter um erro padrão. Isso aqui também vai ser uma soma em variáveis com distribuição normal. E aí o erro padrão, né, vai levar em conta a estimativa de sigma ao quadrado, que é o quadrado médio do erro, e uma quantidade aqui que está ligada à ponderação, né, dessas médias na construção desse contraste, e NI é o número de observações no iésimo tratamento. Então, aqui eu já tenho uma fórmula que pode ser aplicada para experimento balanceado ou não. Então, se o número de réplicas for igual em cada tratamento, eu uso N aqui, ou então eu uso NI. Tá? E aí, o que esse método de Chefé dá? Ele me dá um valor crítico, tá? Com base na distribuição F. Na verdade, a gente é como se a gente usasse a distribuição F com A menos 1 grau de liberdade no numerador e N menos A no denominador, para definir, né, para descrever a distribuição da estatística de teste sobre a hipótese nula, tá? Mas a gente já tem na verdade uma tabelinha que já tem os valores críticos, tá? E aí eu vou usar A menos 1 grau de liberdade no numerador e N menos A para qualquer hipótese que eu for testar, tá? Para qualquer forma que eu escreva esses contrastes. E aí eu tenho esse valor crítico, que é o S para alfa, onde alfa é o nível de significância, e U é o índice do contraste que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou usar aqui na minha conta o erro padrão do contraste, que é essa medida aqui, e uma quantidade aqui que depende do valor crítico, o valor que delimita a rejeição da estatística, a rejeição da hipótese da estatística de teste, e A menos 1, tá? E aí a ideia eu tenho um único valor crítico aqui. Aliás, eu não vou ter um único, né? Na verdade, eu vou calcular o erro padrão de cada contraste, vou substituir aqui e vou ter um valor crítico. Tá? E esse valor crítico, eu vou comparar ele com o valor em módulo de CU, que é essa quantidade aqui, tá? É um bocado de conta, né, gente? O valor em módulo dessa soma, tá? Dessa combinação linear das médias amostrais dos tratamentos, multiplicadas pelas constantes de contrastes. Então, se o valor em módulo de CU for maior do que essa medida aqui, desse valor crítico, a gente rejeita a hipótese nula, tá? Vamos ver no exemplo da resistência das fibras, como que fica o teste. Quais são os nossos contrastes de interesse? Eles vão ser tal 1. Gente, isso é tal, né? Por que eu falei que era gama? Não é gama, não? Não sei, gente. Eu achava que era gama. É um gama maiúsculo, não é? Eu acho que é. Deixa eu ver no Google. Ou é um tal? Parece um gama maiúsculo. É um gama mesmo. Deixa eu ver como é o tal maiúsculo. Não aparece. Não. Então é gama. Obrigada, Lívia. De nada. Vai fazer muita diferença. Não, mas é muito ruim, gente. Você fica assim, peraí.
Já começou a virar aula de grego. É muita letra grega. Tá certo, obrigada. É gama mesmo, o uppercase. Porque o gama, realmente, o gama é assim, é o minúsculo. Tal maiúsculo é T. Tal maiúsculo é um T? Muito bem. Boa pergunta. Muito bem, gente. Então, olha, o gama 1, tá? Que a gente fala agora com certeza. O gama 1, ó, um exemplo. Eu quero testar duas hipóteses, tá? No experimento do percentual de algodão na resistência da fibra. A primeira hipótese que eu tenho, eu já vou transformar ela já em contraste, que é o gama 1. Mi1 mais Mi3 menos Mi4 menos Mi5. Ou seja, eu já sei que eu estou comparando quais médias aqui. Quais médias eu estou comparando nesse contraste, né? Eu já penso qual que é a hipótese nula associada a esse contraste. Qual que é? Mi1 mais Mi3 menos Mi4 menos Mi5 igual a 0. Então eu estou comparando, a hipótese nula é Mi1 mais Mi3 é igual a Mi4 mais Mi5, né? Uhum. Exatamente, eu estou comparando a média 1 e 3 com a média 4 e 5. Beleza, essa é a primeira hipótese que eu vou testar. Eu vou testar uma outra hipótese e vai comparar o quê? Média 1 e média 4, né? Mi1 é igual a Mi4. Beleza. Já escrevi aqui em termos de contraste, que são os meus gamas. E aí eu calculo os valores numéricos desse contraste, porque são os valores que eu vou comparar com o valor crítico, tá? Então, C1 vai ser a soma, a combinação linear das médias amostrais em cada um dos tratamentos, multiplicada pelas constantes de contraste. Então, 1 e 3 multiplicado por 1, 4 e 5 multiplicado por menos 1 e 2 multiplicado por 0, isso dá 5. E aqui são as médias, né, dentro de cada tratamento, e a mesma coisa para o contraste 2, né? A média no primeiro tratamento é 9,8, no segundo 21,6, eu faço a diferença entre elas. Menos 11,8. E aí a gente tem os valores de erro padrão, tá? Vai levar em conta o quadrado médio do erro e as constantes de contrastes lá, elevado ao quadrado, dividido pelo número de réplicas. O número de réplicas aqui é 5. Então, o erro padrão do contraste 1, 2,54. E o erro padrão do contraste 2, 1,8. Quais seriam os valores críticos? Lembrando, eu vou juntar esse erro padrão numa medida do valor tabelado, do valor crítico da estatística F, tá? Então, o valor crítico associada ao primeiro contraste vai ser o erro padrão que eu calculei ali em cima, 2,54, multiplicado por isso aqui. A estatística F para A menos 1 grau de liberdade no numerador e N menos A para 1% de significância, tá? Então, vamos supor que eu defini lá 1%, então eu vou pegar o valor que delimita a cauda de 1%, né? A cauda superior, 4,43. Essa quantidade é a mesma em qualquer contraste, mas eu multiplico pelo erro padrão. Então, 10,69, 7,58. E aí, comparando então, né? O primeiro contraste, o valor em módulo dele é 5 e o valor crítico é 10,69. Então, o valor em módulo de C1 é menor que o valor crítico, então a gente não rejeita a hipótese nula. Não há evidências para rejeitar a hipótese nula de que as médias dos tratamentos 1 e 3 diferem das médias dos tratamentos 4 e 5. Aliás, a hipótese nula fala que elas são iguais, né? Então, eu não rejeito a hipótese de igualdade entre as médias 1 e 3 e 4 e 5. E no caso do segundo contraste, o valor em módulo 11,8 e o valor crítico 7,58, então excede. Então, há evidências para rejeitar a hipótese nula de que as médias 1 e 4 diferem significativamente, tá? Então, percebam que eu posso fazer isso para qualquer... Professora, há evidências para rejeitar que elas não diferem, né? Pera, fiquei confusa. Não, na verdade, quando você rejeita a hipótese nula, há Elas são evidências diferentes. para rejeitar a hipótese nula de que elas são iguais, né? Ou a Então evidência elas são de que diferentes. elas... A hipótese nula é da igualdade, né, entre as médias.
Tá. Não foi isso que eu falei, não. Então tá certo. Há evidências de que elas diferem, né? Há evidências para rejeitar a hipótese de igualdade entre as médias, tá? Isso. Uhum. Beleza. Gente, então tá. O que vocês acham? Tem, na verdade, outros testes de comparações múltiplas que eu vou falar. E aí, no final, na verdade, eu preparei um exercício naquele exemplo da coagulação do sangue. Na verdade, assim, a gente não vai fazer exercício de todos os testes, porque são muitos testes, tá? Inclusive, assim, eu não vou chamar de todos os testes. Desculpa, o João Pedro perguntou. 3 é igual a 4 e 5. Você deve estar falando da primeira hipótese, né, João Pedro? Que é média 1 e 3, comparando a soma das médias 1 e 3 com a soma das médias 4 e 5, né? Isso era para ser mais, mas aí eu botei barra, não sei por quê. Ah, tá. Tá, desculpa, porque você já tem o tempo que você perguntou agora que eu vi. Mas é isso mesmo. Aí vou fazer assim, eu acho melhor eu falar dos outros testes e depois vocês fazem o exercício. O que vocês acham? Vocês já fazem o exercício e a gente depois fala dos outros testes? Porque assim, na verdade, o que acontece com esses contrastes é que é muita conta, tá? É importante que vocês entendam, gente, o raciocínio do negócio, né? Bom, que o que eu estou fazendo é uma coisa que vem depois da ANOVA, depois do teste F, tá? Então, eu vi que tem alguma diferença, vou procurar onde está essa diferença. E a ideia do contraste é construir como uma combinação linear. Esses contrastes podem ser ortogonais. Então, no caso em que eles são ortogonais, eu faço a decomposição da soma de quadrados dos tratamentos na soma de quadrados dos contrastes e posso incluir lá as linhas na tabela nova, ou eu uso o método de Sheffer. O método de Sheffer me permite comparar quaisquer contrastes, né? Beleza, o João Pedro falou, acho melhor ver os métodos antes. Então, eu acho que sim, porque também se eu der um tempo para vocês fazerem o exercício, é tanta conta que a gente não vai terminar hoje e a gente não vai avançar nessa parte das comparações múltiplas, tá? Eu sempre fico meio perdido para fazer as contas de repente. Ah, entendi. Eu acho assim que em algum momento é interessante vocês fazerem as contas, mas vocês vão ter a lista de exercício para isso, né? Deixa eu só abrir aqui o meu mapa mental para mostrar para vocês assim que ponto que a gente está dessa parte dos experimentos com o fator, tá? Beleza, a gente tem aqui, primeiro a gente já falou da análise de variância, a gente já falou da análise do modelo de efeitos fixos, que é o 2. Na aula passada a gente terminou falando da estimação dos parâmetros, onde a gente calculou os intervalos de confiança, aquele último exercício da aula passada foi isso. E a gente está aqui no tópico 3, tá? Comparações entre médias dos tratamentos. Estamos aqui. Acabamos de falar sobre os contrastes, que podem ser ortogonais ou não. Falamos do método de Sheffer. E aí agora a gente vai falar de métodos que não são métodos que usam contrastes, mas são métodos que usam comparações entre médias. Aí eu posso comparar pares de médias ou comparar médias com um controle, depende do meu objetivo. Então é isso, acho que a ideia hoje é terminar, a gente conseguir, né, na verdade, passar por todo esse conteúdo do tópico 3, tá? Porque, olha só, o tópico 4, que é a verificação da adequação do modelo, a gente vê na quinta-feira. São coisas que vocês já viram, mas eu sou insistente, eu vou gastar uma aula do curso de planejamento de experimentos falando de análise de resíduos, de tudo, porque é importante relembrar. E também relembrar e falar disso no contexto da ANOVA, né, que é um contexto mais específico. E aí, na semana que vem, a gente fala sobre determinação do tamanho da amostra, sobre a análise de poder, que a gente deve gastar uma aula também. Então, na semana que vem, a gente fecha essa parte dos experimentos com o fator para a gente fazer a primeira lista de exercícios, tá? Então, acho que é legal a gente continuar aqui, para a gente fechar essa parte hoje. Cadê meu slide? Tá aqui. Então, gente, como eu falei, existem, sei lá, centenas de testes de comparações múltiplas. Eu falo muito,
mas eu não vou falar de todos, tá? Eu vou falar dos principais. Vocês vão ver que muitos têm um raciocínio parecido. E quando a gente for fazer na lista, eu vou pedir para vocês usarem mais de um método, até para ver, assim. Porque, em geral, os métodos convergem, tá? Se eu estou testando o mesmo conjunto de hipóteses e uso diferentes métodos, a ideia é que os métodos eles convirjam para o mesmo resultado. Pode ter situações em que um teste rejeita, o outro teste não rejeita. Por quê? Porque os testes eles têm poder diferente, né? Eles têm probabilidade de rejeição diferentes e, né, que vão levar a resultados diferentes, mas em geral os resultados eles são o mesmo, tá? Então, quando eu for passar a lista, eu vou pedir para vocês usarem mais de um, mas também não vou pedir para vocês usarem todos. Vamos falar primeiro dos testes para comparar pares de médias. Então, eu estou falando o seguinte, eu tenho lá um conjunto de A médias, eu sei que pelo menos duas médias diferem entre si, mas eu quero saber quantos pares de médias diferem entre si, comparando todas duas a duas. A gente vai falar de 4 testes para comparar pares de médias. O LSD, Duncan, Newman-Kills e Tukey. O Tukey é o mais popular, tá? Inclusive, assim, na nova tradicional, lá o AOV, quando você ajusta o modelo ANOVA no R, usando o comandinho AOV, você já pode pedir para extrair o teste de Tukey já. Ele já sai bonitinho lá, tá? Mas vamos falar dos outros. O método LSD, ele é um método muito parecido com o uso do teste T para comparar duas médias, tá? Tanto que ele é baseado na estatística T. Então, eu estou comparando o par de médias, né? Média I com a média L. Eu vou usar essa estatística de teste aqui, que usa, né, a diferença amostral entre as médias dividido por uma medida aí de erro padrão, que leva em conta o quadrado médio do erro como estimativa para o desvio padrão, tá? E aí, ele é basicamente um teste T, só que uma maneira mais fácil, mais rápida de fazer esse teste é você... Bom, como você vai comparar, tá? Você vai fazer esse teste aqui para todos os pares possíveis de médias. Então, se eu tenho um número grande de tratamentos lá que eu estou comparando, eu vou ter um monte de teste. Uma maneira mais fácil é a gente calcular uma diferença mínima significativa, um valor crítico, e aí eu uso esse valor crítico para comparar todos os pares de médias, tá? Então, fica mais fácil fazer o teste, principalmente quando você está fazendo à mão, tá? Vou fazendo no R, mas fazendo as contas mesmo. Então, o que eu estou fazendo? Né, usando o raciocínio do teste T, para comparar duas médias, lá, a distribuição da estatística de teste sobre H0. Nesse caso aqui, vai ser uma distribuição T de students. É o teste bilateral, então eu tenho alfa sobre 2 de área para cada caudinha. E N menos A graus de liberdade, que são os graus de liberdade do erro. Então, é basicamente um teste T, mas com essa medida aqui de erro, tá? De erro padrão. Lembrando aqui que isso aqui cai numa normal, porque a diferença, né, entre essas médias é uma normal, porque o YJ é uma normal, então a gente cai na T, porque a variância é desconhecida. E aí a gente pode usar esse critério aqui, tá? A diferença em módulo, se a diferença em módulo entre as médias amostrais exceder a estatística, o valor crítico, né, multiplicado por isso aqui, que é a mesma coisa de falar, olha, se T0, tá, for maior, desculpa, gente, se esse T0 for maior do que o valor crítico, que é T alfa sobre 2N menos A, então, na verdade, o que eu fiz botar um módulo aqui, porque eu teria que olhar nas duas caudas, então eu boto o módulo e uso um valor crítico só, seria essa quantidade aqui, e com isso eu verifico se eu rejeito ou não. Então, se exceder essa diferença mínima significativa, significa que eu rejeito a hipótese nula de igualdade das médias, ou seja, há diferença significativa entre as duas médias, tá? Para aquele par de médias. Isso aqui, se o experimento for desbalanceado, eu vou olhar o NI ou NL referente ao nível I ou nível L.
Simplificando para o experimento balanceado, isso aqui, a fórmula fica desse jeito, tá? Vamos pegar lá no exemplo da resistência da fibra. Bom, o valor crítico, ele é o mesmo para todos os pares de médias. E essa quantidade aqui também é a mesma, né? 2 vezes o quadrado médio do erro sobre N, que é essa quantidadezinha aqui, dá 3,75, porque o valor crítico é 2,086 para 20 graus de liberdade, para 5% de significância, e 8,06 é o quadrado médio do erro da tabelinha nova que a gente já construiu, tá? Então, a diferença mínima significativa dá 3,75, ou seja, para qualquer par de médias, se a diferença em módulo desse par de médias, a diferença amostral, for maior que 3,75, há evidências para rejeitar a hipótese nula, tá? Ou seja, as médias diferem significativamente. E aí, olha como fica fácil, né? Aqui, se eu tenho 5 médias, né? Eu vou ter uma combinação de 5, 2 a 2. Eu vou ter aqui 10 combinações, né? 2 a 2. Então, uma vez que eu já calculei o LSD, que é a diferença mínima significativa, eu sei que é 3,75, eu só preciso pegar a diferença em módulo entre todas para concluir. Tá? Então, eu vi lá que a diferença em módulo entre as médias amostrais, ela é maior que o 3,75 quando eu comparo a média 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 4, 2 e 5, 3 e 4, 3 e 5, 4 e 5. Né? Na verdade, só para dois pares que fica menor. E aí, uma maneira bem legal que eu gosto de representar o resultado de comparações múltiplas, quando eu faço pareadas, é assim, né? O que eu faço? Eu ordeno, eu coloco as minhas médias amostrais ordenadas. Então, aqui, ó, a menor média é a média do grupo 1, depois a segunda menor é do grupo 5 e até a maior média, que é a do grupo 4, tá? Então, aqui eu tenho os valores das médias amostrais. E aí, o que eu faço? Eu conecto com uma linha aqueles grupos cuja diferença não foi significativa. Então, ó, média 1 e 5. Não há diferença significativa, não há evidências de diferença significativa entre elas. Então, eu conectei elas para mostrar, tipo assim, elas estão no mesmo nível. Faço a mesma coisa com as médias 2 e 3, porque também é o outro par que não deu diferença. Tá? Então, aqui, olhando esse diagraminha, eu já vejo que há média 1 e 5. Né? Não há evidências de que elas são diferentes. Então, assim, fala na grosso modo, elas são iguais. 2 e 3 são iguais. E todas as outras comparações são diferentes. Então, assim, eu vejo que eu tenho 3 níveis ali, né? Quando eu pego os meus 5 grupos. 30% de algodão, que me dá uma média bem mais alta, que me dá maior resistência média da fibra. No nível intermediário, eu tenho 20% e 25% de algodão. E no nível menor, eu tenho 15% de algodão e 35%, que são os níveis extremos. Né? Então, em termos de processo, eu tenho 3 níveis de resistência da fibra, dependendo do percentual de algodão que eu uso. E é super legal esse resultado, né? Agora, gente, esse resultado aqui, como eu falei para vocês, o teste LSD, ele é basicamente um teste T para comparação de duas médias. Então, no fim das contas, ele tem o mesmo problema de você fazer um monte de teste T pareado, que é inflar o erro tipo 1, tá? Então, esse resultado que eu tiro aqui, embora eu tenha usado a estatística T para alfa de 0,05, ele não é um resultado com 95% de confiança. Ele é um resultado com nível de confiança de 0,95 elevado a 10. Sei lá quanto que dá isso, acho que dá tipo 0,6, se eu não me engano. Então, assim, ele é muito... O meu nível de confiança global para falar isso, ele é muito baixo, tá? Porque eu tô com um erro, tipo, muito inflado, porque eu tô fazendo um monte de comparação. Então, assim, ele não é o melhor método, mas ele é o primeiro que acho que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em comparações múltiplas, tá? Bom, então, assim, para isso, existem outros testes. Tem o teste de Duncan. Esses testes, assim, eles têm coisas parecidas entre eles,
Deixa eu só ver aqui o nosso chatzinho. O pessoal comentou. Eu também prefiro estudar antes de fazer o exercício. Estudar até a próxima aula, na próxima fazer exercício. A quinta vai ser mais leve a aula. A quinta provavelmente vai ser de análise de resíduos, né? Que é bem legal, né? Que é uma coisa que vocês já sabem. Bom, teste de Duncan, então. Então, vamos falar assim, olha, gente, eu não vou usar o teste LSD porque eu não quero comprometer meu erro tipo 1, né? Pô, eu tô fazendo uma nova. Vamos manter o nosso nível de confiança aí. O teste de Duncan e todos os outros testes que a gente vai ver a partir de agora, eles são testes que eles mantêm o erro, o nível de significância global, tá? A estatística de teste do teste de Duncan, ele é baseado numa quantidade, tá? Que é uma quantidade que é uma distribuição, que não é a distribuição T, a distribuição Z. Na verdade, existe uma tabela, né? Duncan é o cara que propôs o teste, ele construiu uma tabela própria, com base na forma como ele definiu a distribuição da estatística de teste dele sobre H0, ele construiu uma tabela própria para fazer a comparação. Então, vocês vão ver quem tá, né? Vocês que têm acesso ao livro do Montgomery, que é o nosso livro de referência, lá no finalzinho tem umas tabelas, tá? No livro da disciplina. E uma das tabelas é a tabela dessa quantidade aqui, que é o que ele chama de amplitude total estudentizada, tá? Que é o R-alfa-PF. O alfa, ele é o nível de significância. Então, na verdade, eu tenho valores para diferentes níveis de significância. Eu tenho 2 parâmetros que eu uso para achar o valor da amplitude associada ao teste que eu quero fazer, tá? E aqui eu estou falando de teste para comparar todos os pares de médias ainda. São 2 argumentos. Um valor é o P, que embora seja essa definição aqui do P venha do inglês, eu gosto de falar que o P é como se fosse o número de passos, tá? Que é como se eu tivesse ordenado as minhas médias, igual eu fiz nesse desenho aqui, eu ordenei minhas médias amostrais, e aí eu tô falando qual que é a distância que tem entre as médias que eu tô comparando. Então, por exemplo, se eu tô comparando 2 médias aqui, 1 para 5, eu usaria P igual a 2. Se eu tô comparando a 1 com a 2, eu usaria P igual a 3, tá? E assim por diante. Então, eu diria que é tipo um número de passos, alguma coisa assim. Mas, enfim, o P vem de outra coisa, tá? Porque é do inglês. E o F é o grau de liberdade do erro, tá? Nesse teste, a gente sempre usa grau de liberdade do erro, por quê? Porque o quadrado médio do erro é a nossa medida de variância. E o quadrado médio do erro está associado ao erro, então eu uso o grau de liberdade do erro, tá? Para amostras de tamanhos diferentes. Não, peraí, gente. Ah, tá. O N, aí é aquela questão. E se o experimento não for balanceado? Se o experimento for balanceado, lá na fórmula eu vou usar o N aqui para calcular essa medida aqui, é o erro padrão da média, tá? O erro padrão da média é estimativa de sigma ao quadrado, que é o quadrado médio do erro dividido por N. Agora, se o experimento for desbalanceado, eu vou, ao invés de usar N, eu vou usar o NH, que é uma média harmônica, tá? Que leva em conta o tamanho, o número de réplicas em cada nível. E aí, muito bem. Isso significa que esse teste é meio trabalhoso no sentido de que o valor crítico para avaliar se eu rejeito ou não a hipótese nula, ele muda, dependendo das médias que eu estou comparando. Diferente desse teste de LSD. O teste LSD, o valor crítico é um só, tá vendo? Calculei todas as diferenças em módulo, comparei com um único valor crítico. Aqui não, aqui muda. Porque muda dependendo da distância entre as médias. Muda por causa do P. A ideia é, você vai fazer isso para todos os pares de médias e você vai calcular o RP, tá? Então, você olha na tabela qual que é essa quantidade, dependendo das médias que eu estou comparando. Isso aqui é fixo, tá? Para todos os pares de médias. A única coisa que muda para cada par de média é o P. Beleza. Na verdade, a gente não precisa de tantos, porque, por exemplo, se eu tenho 5 médias, eu tenho
P igual a 2, para comparar médias que são sucessivas. P igual a 3, quando eu vou comparar, por exemplo, 1 com a 2, 5 com a 3, 2 com a 4, e P é igual a 4, quando eu tenho uma distância, né, com duas médias ali no meio. Então, por exemplo, se eu for comparar 1 e 3, eu vou usar P igual a 4. Então, eu vou usar P2, 3 e 4 nesse experimento aqui. Eu vou ter 3 valores críticos. E aí, se a diferença em módulo entre as duas médias que eu estou comparando for maior do que RP, eu rejeito H0. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui fácil a tabelinha lá no Montgomery. Eu acredito que lá no R ele tem esses valores já, tá? Você conseguiu puxar do teste de Duncan. Confesso que eu não testei ainda, mas acho que dá. E aí, deixa eu abrir o livro aqui. Tararã. Vamos lá. Aí. Ué, gente, Duncan. Eles chamam de Dunnett. Ah, tá, ó. Amplitude. Estatística da amplitude estudentizada. Acredito que é aqui, a tabela 5. T que quadrado. F. Q. Aqui. Q. D. Ué, gente, cadê? Esse aqui é o... Não tô achando essa versão do livro. Olha, danado. Eu acho que nessa versão do livro ele não tem essa tabelinha, gente. Desaforo, hein? Ele chama de amplitude total estudentizada. Não é aqui. É outra. Aqui ele tem. Deixa eu ver se está para frente, mas eu acredito que não. Esse aqui já é experimento fracionado. Eu não usava essa versão do livro, porque a versão mais nova que eu tinha era outra. E semestre passado, sim. Eu achei uma tabela na internet. Você quer que eu te mostre? Mas não é do livro. Eu achei aqui, tabela valores da amplitude total estudantizada Z para uso no teste de Duncan, aos níveis 5 e 1%. E ele usa, a notação, ele usa essa mesma aqui, R? Peraí, deixa eu ver se... Me mostra ela que a gente vê se os valores... Eu tenho a outra versão do livro, com os valores... Como é que eu compartilho a tela aqui? Aqui. Vou compartilhar, tá? Tá bom. Tá aparecendo? Agora tá. Beleza. Aí, Lívia, deixa eu pegar um valor aqui, tipo, para alfa 0.01, tem aí? Tem. Beleza, alfa 0.01 para P, que é o primeiro parâmetro, igual a 2. E o outro parâmetro igual a 20. Não tem? E para P igual a 3? Aqui, não. Aqui ele dá o grau de liberdade do erro. Aqui é o F, é o segundo parâmetro, o grau de liberdade do erro. Ele e o primeiro... só não é esse? Ah, tá. Não, mas olha só. Deixa eu... Não. Aqui, número de médias abrangidas no contraste. Isso. Então, tá. seria tipo 2. E grau de liberdade do erro, 20. 2 e 20. Qual é o alfa? 0.01. Dá 4,02. Ah, legal. Mas deixa eu só conferir, porque a tabela Q é o mesmo valor para esses argumentos. Olha agora para P igual a 3. P são as colunas da sua tabela, o P. Para 20 também? É 4,2.
4.2? O outro era 4.02. E esse é 4.2. É, porque na minha dá 4.22. E para P igual a 4? 4.31. Acho que tá um pouquinho diferente, mas tá próximo, assim. Deixa só eu ver, na verdade. Poxa, eles tiraram essa tabela. Mas eu tenho da versão anterior do livro, que foi uma versão meio... Não tá tão bom a qualidade do PDF. Mas qualquer coisa eu pego do livro e passo para vocês. Deixa eu abrir ela aqui. Mas acho que tá bem próximo, viu, Lívia? Não deve Eu dar ainda muito... tô compartilhando? Tá, né? não Aqui achei outra sei. tabela também. Não tá ok. Na internet a gente deve achar, né? 22. Mas Não, isso tá diferente. Aqui é para 5%. O seu de... Ai, meu Deus. Tá abrindo um monte de tabela aqui agora. O seu de 5%, o 2,20 dá 2,95. peraí, de 5%, qual que é o P? 2,20. P é o número de médias. 2,95, né? Isso. Isso. Aí 3,097 no 3. Parece que é questão de, não sei, questão de arredondamento mesmo. Mas eu achei a tabela original aqui, eu posso passar para vocês ela. Acho que é mais Beleza. fácil. Vou Assim, parar ela de compartilhar aqui. tá. Obrigada, viu, Lívia? Nada. Deixa eu mostrar, porque a minha resolução não tá tão boa. Mas assim, acredito que tem esses valores no R em alguma função, tá? Muito provavelmente nesses pacotes aí, então vocês não vão precisar de tabela, né? Mas tá vendo? Tem aqui o R 0.01, PIF e o R 0.05, tá? Tem a tabelinha aqui, eu posso passar para vocês, mas se eu não me engano, eu não coloquei esse teste como exercício na lista. Então, assim, para fazer o exercício da lista, vocês não vão precisar. Deixa eu ver aqui. Muita aba aberta aqui mesmo. Tá. Tá, o pessoal tá falando da tela da Lil. Muito bem, gente. Beleza. Vamos então, tá vendo? Tem a tabelinha, se precisar eu passo para vocês. Mas uma coisa interessante é assim, aqui é a regra que eu falei para vocês, tá? Então, por exemplo, quando duas médias que estão P passos de distância, P passos é a ideia de que 2 passos é porque as médias são sucessivas, tá? E assim por diante, usando essa mesma lógica. Quando duas médias que estão P passos de distância são comparados, o nível de confiança é 1 menos alfa elevado a P menos 1, tá? Cuidado! Quer ver? Depois eu vejo, amor. Onde alfa é o nível de significância. Isso significa o quê, gente? O nível de confiança não é o mesmo para todos os pares de médias que eu estou comparando, tá? Então, assim, esse teste, ele é melhor do que o teste LSD. Por quê? Porque o LSD, todas as comparações vão ter um nível de confiança 1 menos alfa elevado ao número de comparações, é o número de médias que eu estou comparando, número de médias, né? Na verdade, de médias ao total. Esse aqui, ele é um teste que mantém o nível de confiança se as médias são sucessivas. Agora, à medida que as médias vão ficando mais distantes entre si, a minha confiança cai na minha comparação, tá? Isso é o que acontece. Por exemplo, se eu estou comparando médias sucessivas, e estou usando alfa 0,05, beleza, o nível de confiança vai ser 95%. Mas se eu estou usando médias que não são sucessivas, que tem uma média ali no meio, o nível já cai para 90% de confiança. Se eu estou pegando médias que tem duas médias ali no meio, já cai para 85%. E assim por diante, tá? Porque a regra é essa. Sim. Esse menos 1 é no P, né? Oi?
esse -1 no nível de confiança? Aqui em cima, né, na Em fórmula. cima, né? P-1, né? Ah, Porque aí fica 0,95 elevado a Você fica P, que negativo, né? não, você tá certo. Tá errado aqui, tá, gente? O -1 é sobrescrito também, tá? Para a conta ficar assim. Beleza, obrigada, viu? Então, mas assim, a regra é essa, tá, gente? Ele é um teste que, enfim, ele não mantém o mesmo nível de confiança, mas já é melhor que o LSD. Bom, deixa eu ver aqui no chat. Beleza. O outro teste que a gente tem, peraí, é o Newman-Kills, que ele também usa uma tabela específica, só que essa tabela é a tabelinha Q, ela tá lá na versão nova do Montgomery. A tabela Q tá aqui, ó, deixa eu botar. Tabela F, acho que tá logo depois da F. Aqui, tá vendo? Tem a Q 0.01 e a Q 0.05. Esse é do Newman-Kills. Ele é mais fácil. Desculpa, gente. A questão aqui é que a gente compara os pares de médias, tá? De uma maneira bem parecida. Eu vou olhar aqui, o erro padrão de cada média vai ser, que eu chamei de SI barra e ponto, tá? É o mesmo do teste de Duncan, tá? Ele é quadrado médio do erro dividido por N, eu pego a raiz, considerando que o experimento é balanceado. O Q alfa PF é o valor que eu vou olhar lá na tabela, e aí eu faço a comparação dos pares de médias, tá? A regra é a mesma também, ele usa a ideia das distâncias, tá? O F continua sendo o grau de liberdade do erro, e o P seria a distância. E aqui tem uma comparação, tá? Entre... Porque, assim, o que muda nos dois testes, o valor crítico para avaliar, né? Se a diferença entre as médias for maior do que aquele valor crítico, eu rejeito ou não rejeito H0, o valor, a única coisa que muda, tá? É a tabela que eu uso. No teste de Duncan, eu vou usar esse RP, que usa a tabelinha da amplitude total estudentizada, mas essa quantidade aqui é a mesma, tá? Então, o que muda é a tabela, é o valor da tabela. Tá vendo? O valor é o mesmo, só que agora eu vou usar a tabela Q no teste Newman-Kills. E aqui tem uma comparação direta, como a única coisa que muda na fórmula dos dois testes são os valores tabelados, tá? Tem uma tabelinha mostrando aqui, para 20 graus de liberdade do erro, que seria o F, se eu fixar isso e fixar também o nível de significância, 0.01, para vários valores de P, qual que é a diferença entre usar a estatística R, que seria usar o teste de Duncan, ou usar a estatística Q, que seria usar o teste Newman-Kills, tá? Então, o que muda seria esse valor tabelado. Então, a gente vê que, por exemplo, para P igual a 2, o valor tabelado é o mesmo. Então, se eu for comparar médias que são sucessivas, usar o teste de Duncan ou o Newman-Kills vai me dar o mesmo resultado, tá? Agora, para P maior que 2, eu posso ver que o valor crítico, né, no caso do teste de Newman-Kills, sempre é maior que o teste de Duncan, tá? Então, para eu rejeitar a hipótese nula de que as médias são iguais, tá? Eu preciso que essa diferença seja maior, tá? No teste de Duncan do que no teste de Newman-Kills para eu rejeitar com a mesma probabilidade, tá? Por quê? Porque o valor crítico sempre vai ser maior no teste de Newman-Kills, tá? Então, vai dar uma diferença no resultado, usando um teste ou outro, tá? De toda forma, o Newman-Kills ele é menos poderoso, tá? Porque ele rejeita como probabilidade menor. Se o valor crítico dele é maior, tá? Ele vai rejeitar com uma probabilidade menor, o que faz com que ele seja menos poderoso do que o de Duncan, tá? Ele é menos
ele tem uma sensibilidade menor, né, para detectar essa diferença entre as médias, caso ela realmente existe. Então, assim, são testes que têm uma estatística de teste muito parecida, a forma de construir é parecida, mas eles têm poderes diferentes. Então, são diferenças que existem entre os testes, mas é o que eu falei, né? Provavelmente, na maior parte das situações, eles vão convergir para o mesmo resultado, tá? Bom, alguma dúvida, gente, até agora? Tem dúvidas? Não? Beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos falar do teste de Tukey. O teste de Tukey que eu falei para vocês, é o último teste para comparar pares de médias de tratamentos, tá? Então, a gente já viu 4 testes. Quando eu falo em comparar todos os pares possíveis entre as médias, eu tenho o teste de LSD, que seria aquela extensão do teste T. Eu tenho Duncan e Newman-Kills, que são parecidos, mas tem uma diferença de poder entre eles. E o teste de Tukey, que é o mais famoso, né? O mais utilizado. Ele também é baseado naquela medida da amplitude total estudantizada. Então, ele também usa aquela tabelinha, é a mesma tabelinha do teste Newman-Kills, tá? Mas ele faz um cálculo do valor crítico, né, de uma maneira mais simples. Percebam que a estatística tabelada Q, agora o parâmetro, um dos argumentos não é mais o P, que seria o número de passos para representar a distância entre as médias que eu estou comparando. Agora ele usa o A. O A é o nosso número de níveis, número de tratamentos, tá? Ou seja, independente das médias que eu estou comparando, eu vou usar um valor fixo dessa estatística, tá? Que vai levar em conta nível de significância, o A, que é o número de níveis que eu estou comparando, e o F, que são os graus de liberdade do erro. Tá? Então, ele é um teste mais simples, e ele tem aquela mesma medida de erro padrão do teste Newman-Kills, tá? Então, ele é bem parecido, a diferença que é o A. Basicamente, a diferença é o A. Ou seja, eu troquei o P pelo A, né? E eu vou rejeitar para todos os pares de médias que eu comparar, eu rejeito a hipótese nula de que as médias são iguais se o valor em módulo da diferença entre essas médias for maior do que esse valor crítico aqui, tá? E aí a gente pode usar aqui a ideia do intervalo de confiança, né? Claro, toda vez que a gente está fazendo teste para comparar médias, a gente tem um intervalo de confiança associado, né? Quando a gente vai conhecer lá nas primeiras disciplinas lá, né, do curso, onde a gente calcula, né, a forma da construção da estatística de teste, a gente chega nessas fórmulas aqui para calcular o intervalo de confiança. Que os resultados são equivalentes, né? Se a gente tem um teste para comparar médias, se eu rejeito a hipótese nula, se eu tenho um p-valor menor que o nível de significância, automaticamente meu intervalo de confiança ele não conteria o zero, né? Então, os resultados seriam equivalentes, baseado no mesmo valor crítico. Bom, essa fórmula aqui e essa fórmula aqui, para o intervalo de confiança, elas são para o experimento balanceado. Se o experimento não for balanceado, a gente tem uma forma diferente de calcular aqui, que ele chama essa versão do teste de Tukey-Kramer, provavelmente porque Kramer propôs aqui essa modificação, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho só como fazer no R, o teste Tukey, tá? Que é o que eu sei que tem automático mais rapidinho lá. Deixa eu mostrar para vocês, então. Aquele mesmo experimento, tá? Deixa eu ver se eu cheguei a fazer ele no slide aqui. Não. O mesmo experimento aqui da resistência da fibra, percentual de algodão, tá, gente? Lembrando, a gente já rodou todos esses comandinhos. Esse é o código que eu deixei lá no Moodle. A gente já rodou todos esses comandos. Eu só adicionei lá, para quem já tinha baixado o arquivo, eu adicionei o teste de Tukey lá, tá? Então, ó, lembrando, pessoal, que a gente veio aqui
ajustou o modelo à nova, tá? Na última aula a gente fez o modelo para a variável resposta, que é a resistência do algodão em função do... Desculpa, gente. Resistência da fibra em função do percentual de algodão, que é o nosso fator, tá? E aí, a gente pede o summary e ele dá pra gente a tabela nova. E a gente viu que a gente rejeitou a hipótese nula. Pelo menos duas médias são diferentes. Aí a gente até calculou alguns intervalos de confiança, estimou alguns parâmetros, mas olha como é fácil fazer o teste Tuckey, tá? Eu pego no mesmo argumento onde eu salvei o meu modelo, eu aplico o Tuckey HSD. Aí ele já faz pra gente esse teste Tuckey, tá? E aí ele me dá basicamente aqui as médias que a gente está comparando, tá? Qual que é a diferença em módulo? A diferença em módulo não, na verdade a diferença absoluta entre as médias, a primeira menos a segunda. O intervalo de confiança para essa diferença, tá? E o valor P associado. Então, se a gente for usar, por exemplo, 5% de significância, né? A gente pode ver aqui que as médias que diferem. Na verdade, é mais fácil falar aquelas que não diferem. Sei lá, né? Acho que está meio equilibrado. Então, ó, menor que 0,05. A gente tem as médias 20 15, 25 e 15, 30 e 15. Então, assim, de uma maneira geral, parece que 15% de algodão difere dos outros níveis, difere do nível 20, 25 e 30%, exceto do nível 35%. Então, eu estou falando o seguinte, se eu estou nos níveis intermediários de percentual de algodão, a resistência média da fibra não muda, né? Não tem diferença significativa na resistência da fibra. Agora, se eu comparo o nível 15% com os intermediários, tem diferença. E aí eu posso usar o mesmo raciocínio. E aqui, lembrando, os resultados, eles vão ser coerentes no sentido de que se esse p-valor é menor do que 0,05, o intervalo ele não contém o zero. Né? Nos casos em que o p-valor é maior que 0,05, eu não rejeito a hipótese nula de igualdade entre as médias e o intervalo de confiança contém o zero. Ou seja, o intervalo aqui de menos 4,3 a 6,3 contém o verdadeiro valor da diferença entre as médias 35% e 15% de algodão. Então, zero é um valor possível para essa diferença, logo eu não rejeito a hipótese de igualdade entre as médias, tá? Aqui a gente poderia fazer bonitinho aquela ideia, né, que eu falei para vocês, você colocar as médias amostrais de forma ordenada e ligar ali, passar a linha nos pares de médias que não deu diferença significativa, né? Para a gente visualmente ter essa informação, tá? Então, esse é o teste de Tuckey. Eu acredito que vocês encontrem em pacotinhos aí de planejamento de experimentos os outros testes, menos contrastes. Contrastes eu realmente procurei, não achei. E contrastes é uma coisa que eu vou pedir na lista, tá? Então, eu tô avisando que é uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem e não tem um pacotinho pronto. Vocês vão precisar realmente implementar as contas daquelas somas de quadrados, tá? E aí, uma pergunta interessante deixa eu só ver aqui o chat, se tem alguma coisa. Qual procedimento usar? Então, assim, a gente viu que existem vários testes para comparar os pares. Só uma dúvida rápida. A lista tem que ser em R? Não, não tem que ser. Na verdade, fica a critério de vocês, tá? Assim, o pessoal normalmente faz porque tem muita conta e fica mais fácil para fazer. Mas o mais importante é assim, que vocês coloquem todas as interpretações, tá? Independente se vocês tenham rodado no R ou não, tá bom? Beleza. Então, assim, de uma maneira geral, gente, comparando esses testes, tá? O teste LSD, que é o primeiro que a gente viu, que é aquele que ele não controla a taxa de erro, né? Tipo 1.
a taxa de erro tipo 1 fica inflada, mais inflada à medida que eu tenho mais médias a serem comparados. Então, assim, na verdade, o teste LSD ele é um teste interessante se eu tenho algumas médias específicas que eu quero comparar. Agora, para comparar todos os pares de médias, a gente fica com esse comprometimento. A gente viu que o teste Duncan e o teste Newman-Kills, a gente tem uma diferença de poder. O teste de Duncan ele é mais poderoso. E aqui ele compara o Duncan com o Tukey, tá? Ele fala que o teste Duncan é menos conservador que o teste Tukey, ou seja, ele detecta mais diferenças significativas, tá? Se ele detecta mais diferenças significativas, é o que está ligado ao poder dele, né? Assim como a comparação que foi feita também dele para o Newman-Kills. Agora, de uma maneira geral, o mais usado é o Tukey, tá? Ele é o teste preferido, normalmente é o teste que o pessoal usa, por isso que ele já está implementado logo nesse AOV, que é o comandinho da nova, que não precisa nem de rodar pacote extra, tá? No R, porque ele realmente é um teste que controla essa taxa de erro global, tá? Aí, gente, seria legal, né, se vocês quiserem, assim, antes de... que a gente não vai ter tempo de fazer o exercício aqui durante a aula, mas pegar aquele experimento da resistência da fibra, do algodão, que é o que a gente está usando como exemplo, e fazer alguns desses testes, né, para fazer mesmo as pontinhas, para ver como que ficam, para ver qual que seria o raciocínio ali por trás. Tem coisa que é quando a gente vai fazendo mesmo, pelo menos eu sou assim, né? Eu vou fazendo passo a passo, que eu entendo ali o que está por trás. Tá? Mas assim, eu não vou passar como exercício para vocês entregarem, que vocês vão fazer isso na lista. Mas até a aula de quinta-feira, se vocês quiserem, seria uma boa. Agora, deixa eu fazer a chamada, tá? E enquanto isso, se tiverem alguma dúvida, a gente vai respondendo. Deixa eu... abrir aqui para a gente fazer a chamada. E aí, né, eu tô colocando, normalmente no dia seguinte, a nossa aula, eu já coloco a gravação da aula lá, tá? Porque o Teams leva um tempinho para me entregar a gravação. Normalmente ele entrega, tipo, no meio da madrugada. E aí no dia seguinte eu já disponibilizo no YouTube para vocês. E lembrando, o material... Mas eu acho que disponibiliza, quando acaba a gravação, a gente consegue ver pelo Teams mesmo a gravação. Pois é, parece que fica lá no histórico, não fica? Eu acho que fica bem na conversa. Acho que eu assisti de novo, eu assisti assim, eu nem olhei no YouTube. Né? Pois é, a minha dúvida é, ele fica lá para sempre? Tipo assim, se eu quiser hoje ver a primeira aula que a gente teve, ela vai estar lá? Porque alguém me falou Eu que acho que os sim, mas não vídeos tenho somem. certeza. Né? Eu achei isso muito legal, assim, de ficar... Eu até tinha falado assim, que bom, eu não preciso ficar fazendo upload do arquivo para o YouTube. Apesar de que, assim, eu acho que é legal ter as aulas lá, enfim, que eu tenho no link, eu não preciso do Teams, né? Mas alguém falou que depois, sei lá, de 20 dias expirava o vídeo aqui do chat do Teams, entendeu? E aí, por via das dúvidas, eu prefiro continuar colocando lá, mas talvez seja mais fácil para vocês assistirem aqui Acho direto. que inspira mesmo. Eu olhei, acho que a primeira aula acho que já não tem. Né? Só tem, pra mim só apareceu aquelas depois da aula do Webex. Entendi. E hoje é tipo a nossa quinta aula, talvez? Acho que sim, né? Eu acho que é. Então, depois de não Nossa, muito já faz tempo. mais de 20 dias. Mas olha só, 20... Não, tá fazendo o quê? 14 dias? Pera, começou na semana depois do 7 de setembro, não foi? Começou dia 14, não foi? Gente, eu não lembro mais. Eu também não. Começou? Começou 21, não? Tem Dia 2 semanas. 21. Essa é... Duas semanas.
Na verdade, porque, assim, um colega meu que dá aula na UNB falou que lá na UNB, da assinatura que a UNB tem continhos, os vídeos expiram com 20 dias. Mas ele falou, eu acho que depende da assinatura que o IBGE tem. Então, como eu não consegui descobrir ainda se vai expirar ou não, enfim. Porque é muito pesado, eu acho, para ficar lá. Gente, não estou conseguindo abrir o negócio, o sistema de chamada, o negócio tá lento. O GCAD. Professora, quando vai ser a formatura online, sabe? Quando eu quê? A formatura online, a colação. Dia 30 de outubro. Ah, tá. Que vai ser, acho que numa sexta, né? Não sei. Acho que é sexta. E eu É tô sexta. muito chique, porque eu sou professora homenageada. Tô tão chique que eu falei, não acredito que esse negócio vai ser online. Tem que presenciar a minha chance. Quando voltar, faz de novo. Ah, não, gente. Chama a turma. Porque eu dei aula no último período que eu dei aula para essa turma, eu nunca tinha dado, eu fiquei toda feliz. Mas, enfim, a turma de análise de sobrevivência, né, Lívia, do semestre passado. Show de bola. Vai ser dia 30. Gente, eu não tô conseguindo abrir o GCAD, tudo bem, eu sei que vocês estão presentes, tá? Não vou fazer chamada hoje, não, porque, enfim. Vocês estão com alguma dúvida, gente? Não. Então, eu queria terminar essa parte toda da comparação entre médias dos tratamentos hoje, mas vai ficar faltando uma partezinha que é comparar médias com controle, tá? Mas na quinta-feira eu termino isso e já venho para o item 4, tá? Que é a verificação da adequação do modelo. Tá bom? Mas tá beleza, estamos tranquila aí com a nossa ementa, que é só para vocês terem uma ideia de onde que a gente está, tá? Aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida entre as aulas, vocês podem mandar um e-mail, tá? Eu fiquei pensando assim, eu passei meu e-mail pro pessoal, mas passei no plano de curso, enfim. Ou pode mandar uma mensagem aqui no Teams também, porque eu fico online o dia inteiro, que vocês acharem melhor, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? Beleza, professora. Professora, posso tirar uma dúvida sobre o exercício e não exercício para quinta-feira? Pode, claro. Tem um exercício para quinta-feira? Não tem, por isso que é exercício não exercício, entendeu? Ah, A gente utiliza qualquer contraste ou tem algum que a gente poderia usar de base, não sei. Ah, tá. Por exemplo, para fazer o experimento, para fazer para esses dados aí. Isso, com os dados do sangue. Ah, tá. Vocês que escolhem, tá? Vocês querem usar contrastes ortogonais, vocês têm que pensar na regra da ortogonalidade, mas vocês escolhem as combinações. Que é mais ou menos o que eu vou pedir na lista. Então, assim, tem que pensar numa combinação aí de médias mesmo, tá? Tá bom, beleza. Por que eu não especifiquei? Porque isso fica a critério, assim, do pesquisador, né? O que ele acha que é importante comparar, entendeu? Tá bom. Tá? E a gente pode testar algum pacote também, ver se bate? E qualquer coisa dar o feedback, não sei. Pacote do R? É, porque eu vi que tem 2 novos que saíram tem um mês. Então, de repente... Uau! Nossa, que sucesso! Pode fazer, por favor. Inclusive, assim, uma forma legal de ver se esse pacote novo aí tá legal o resultado é comparar com o que está aqui no slide. Que no slide eu fiz já um conjuntinho de contrastes ortogonais, tá? Ah, Isso sim. tem, deixa eu pegar até aqui, na tabelinha a nova do slide 51, tem já os resultados para um conjuntinho de contraste. Então, seria uma maneira legal de testar se o pacote está batendo. Que é isso, vocês conseguirem, show de bola. Beleza, tranquilo. Tá? Já anotei para fazer então para quinta-feira. Beleza, então valeu, viu? Professora, já tem data de quando vão ser os testes, trabalho, essas coisas? Já tem mais ou menos em mente? Então, José Ricardo perguntou se eu fiz chamada. Não consegui fazer, José Ricardo, porque eu não consegui entrar no GCAD, tá? Então, enfim, não vou fazer chamada hoje. Vou dar presença para todo mundo. Então, Vivian, não tem presença para todos, isso. Vivian, não tem data, porque assim, normalmente, o que eu vou dar é lista de exercício, tá? Minha avaliação vai ser toda em lista de exercício que eu vou passar para vocês. E eu dou a lista de exercício quando eu fecho um conteúdo, entendeu?
Então, assim, eu não quis definir datas, porque às vezes eu achei que eu ia conseguir dar toda a parte de comparação de médias hoje e ficou faltando uma coisinha. Então, se eu tivesse definido data para o semestre inteiro, fica meio confuso, porque tem que bater com o conteúdo que eu vou fechando, entendeu? Então, assim, eu prefiro falar, gente, fechei o conteúdo, vou dar uma lista. Fechei o conteúdo, vou dar uma lista. Normalmente, vocês vão fazer, tipo, sei lá, 3, acho que no máximo 4 listas para cada vai, entendeu? Vai dar uma média de 4 listas para cada vai. Para vai 1 e para vai 2. E aí, o que eu faço é, eu corrijo cada lista valendo 10, e na hora que... então chegamos na data da primeira vai. E aí eu vejo quais listas vocês fizeram até aquela data e tiro a média da nota, entendeu? É assim que eu faço. Quanto tempo para fazer cada lista? Normalmente eu dou, sei lá, umas 2 semanas, dou um tempo razoável, assim, tá? É tranquilo, não... E aí o que pode ser que eu faça na segunda vai, ao invés de dar uma lista em algum dos conteúdos, eu pedi para vocês apresentarem um artigo. Então, vocês vão selecionar um artigo e apresentar, tá? Eu acho que lá mais na segunda vai, vocês já vão ter visto mais conteúdo, vocês vão ter a condições de pegar o artigo aplicado e apresentar. Então, normalmente eu faço isso, eu substituo uma lista, tá? Mas assim, fiquem tranquilos que eu não vou dar nenhuma tarefa surpresa. Tipo, gente, para aula que vem, eu não vou fazer isso, tá? Embora eu não marque as datas bonitinho, mas assim, vocês estão acompanhando o curso, vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tá? Mais alguma dúvida? Por aqui não. Eu não consigo mais escrever, tá travado o meu negócio, mas eu não tenho dúvida não. Então tá. Gente, então tá bom. Então, qualquer coisa me manda e-mail, tá? Me chama no Teams. Vou nessa. Um abraço para vocês. Boa aula. Tchau, Tem mais professora. aula. Tchau, gente. Um beijo Beijo. para Tchau, tchau, vocês. professora. Até quinta. Tchau, valeu. Obrigada, viu?